O portão da minha casa se abriu com tanta força que as dobradiças protestaram. Eram 2 horas da tarde de uma terça-feira qualquer, e eu estava dobrando a roupa limpa no meu quarto quando ouvi os passos furiosos do Roberto atravessando o quintal, como se fosse uma tempestade. "Mãe, onde você está?" A voz dele ecoava pela casa com uma raiva que eu não ouvia desde que ele era um adolescente. Deixei as camisas em cima da cama e saí para o corredor. Meu filho, de 42 anos, estava parado na sala com o rosto vermelho e os punhos cerrados. Seus olhos verdes, herdados do pai, me atravessavam com uma dureza que me gelou o sangue. "Por que a Camila me ligou chorando, dizendo que você mudou a senha do seu cartão? Ela estava no supermercado e não conseguiu pagar as compras. Você a deixou em uma situação ridícula na frente de todo mundo." Fiquei imóvel no batente da porta. 70 anos de vida tinham me ensinado a manter a calma em situações difíceis. Mas essa era diferente. Este era o meu próprio filho, gritando comigo na minha própria casa. "Roberto, abaixe a voz. Somos pessoas educadas." Meu tom era firme, mas sereno. "E sim, eu mudei a senha do meu cartão porque ele é meu." "Seu? Mãe! Somos uma família! Você não pode ficar criando obstáculos quando a gente precisa de alguma coisa." Ele se aproximou 2 passos de mim e pela primeira vez na vida senti medo do meu próprio filho. "O cartão está no meu nome, Roberto. É meu dinheiro." "Seu dinheiro? Sério? Você vai ser tão egoísta?" As palavras dele saíam como projéteis. A Camila só estava comprando coisas para casa, comida, produtos de limpeza, coisas normais. Eu sabia que aquilo não era verdade. Tinha revisado meu extrato bancário na semana anterior. Tinha R$ 200 em maquiagem, 300 em roupas, 500 em um restaurante caro, mas decidi não mencionar isso naquele momento. "Filho, se você precisa de dinheiro para alguma coisa específica, podemos conversar como adultos. Mas não vou deixar meu cartão sem senha para que qualquer um o use." "Qualquer um?" ele repetiu. "Você está chamando a minha esposa de qualquer uma. Ela é sua nora, faz parte desta família." Sentei na minha poltrona preferida, a mesma onde amamentei o Roberto 40 anos atrás. Precisava manter a compostura, mesmo com meu corpo todo tremendo. A Camila ela é sempre bem-vinda nesta casa, mas meu cartão de crédito não é um serviço familiar. Roberto andava de um lado para o outro na sala, como um animal enjaulado. Os sapatos batiam no chão de madeira a cada passo. Ele suava, apesar do ar-condicionado. "Não consigo acreditar no que estou ouvindo. A vida inteira você foi generosa, sempre ajudando todo mundo. E agora, que a sua própria família precisa de apoio, você se comporta como uma avarenta." Essa palavra doeu mais que qualquer grito. Avarenta. Eu, que tinha criado este homem sozinha depois que o pai dele morreu. Eu, que trabalhei em 2 turnos por ano para pagar a faculdade dele. Eu, que dei a entrada para o apartamento dele. "Roberto, não vou permitir que você fale assim comigo na minha própria casa." Então me dê uma explicação coerente. Por que mudar a senha de um dia para o outro sem avisar? Levantei da poltrona. Minhas costas reclamaram, mas eu precisava ficar de pé para esta conversa. Porque eu revisei meu extrato e encontrei gastos que não reconheço. Muito dinheiro saindo do meu cartão sem a minha autorização. Todos esses gastos foram consultados com você. Não, Roberto, não foram. Ele ficou em silêncio pela primeira vez desde que tinha chegado. A respiração dele estava ofegante e as veias do pescoço saltadas. A Camila me disse que sempre perguntava antes de usar o cartão. A Camila mente. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse detê-las. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Roberto me olhou como se eu o tivesse acabado de esbofetear. Não vou permitir que você insulte a minha esposa. Não a estou insultando. Estou dizendo a verdade. A verdade é que você está ficando paranoica. Talvez seja a hora de outra pessoa cuidar das suas finanças. Essas palavras me atingiram como um raio. Meu próprio filho sugerindo que eu não era capaz de cuidar do meu próprio dinheiro. Meu próprio filho duvidando da minha capacidade mental. Acho que você precisa ir embora, Roberto. Não vou embora até resolvermos isso. Me dê a nova senha agora mesmo. Não, filho, eu disse que não. Esta é a minha casa e minha decisão. Se a Camila precisar de alguma coisa, pode me pedir diretamente. Roberto se virou para a porta, mas parou antes de sair. A voz dele soou mais fria que gelo.
Isso não vai ficar assim. Vamos conversar de novo quando essa sua birra passar. Não é uma birra, Roberto. É uma decisão. É uma idiotice, e você vai se arrepender quando vir como isso vai afetar a nossa relação. As palavras dele pairaram no ar como uma ameaça. Meu próprio filho me ameaçando com o fim da nossa relação se eu não desse a ele acesso ao meu dinheiro. Você está me ameaçando? Estou te avisando. A Camila está muito magoada com a sua atitude. Não sei se ela vai querer te ver depois disso. Então, essa será a decisão dela. Roberto balançou a cabeça com desprezo. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Esta é a sua decisão e nós vamos tomar as nossas. A porta se fechou com um baque seco. Fiquei sozinha na sala, tremendo. As begônias do quintal ainda precisavam de água, mas eu já não tinha forças para regá-las. Caminhei até a janela e vi o carro do Roberto se afastando pela rua. Os pneus cantaram quando ele fez a curva rápido demais. 40 anos de maternidade e tinha chegado a isso. Meu único filho gritando comigo por eu proteger o meu próprio dinheiro. O silêncio da casa parecia diferente depois que ele se foi. Não era o silêncio pacífico da manhã, mas algo mais denso, mais pesado, como se o próprio ar tivesse mudado. Sentei de novo na minha poltrona e fechei os olhos. A conversa se repetia na minha mente como um disco arranhado. As palavras do Roberto, o tom dele, a raiva, tudo por causa de uma senha, tudo por proteger o meu próprio cartão de crédito. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que aquilo não era só sobre uma senha. Era sobre controle, era sobre limites, era sobre o fato de que pela primeira vez em anos eu tinha dito não. O telefone tocou uma vez, 2 vezes. Deixei que a secretária eletrônica atendesse. Era a Camila, a voz dela esganiçada atravessando o silêncio da minha casa. Silvia, sei que você está aí. Espero que esteja feliz com o que você fez. O Roberto está arrasado. Não entendo por que você se comporta assim com a gente. Somos a sua família. Clique. A linha ficou muda. Respirei fundo e abri os olhos. O relógio na parede marcava 3h30. O dia tinha começado normal, com roupa para dobrar e plantas para regar. Agora, parecia que eu tinha vivido uma semana inteira em apenas 2 horas. Levantei e caminhei até a cozinha. Eu estava com fome, mas mais do que isso, eu precisava fazer alguma coisa com as mãos. Cozinhar sempre tinha sido meu refúgio em momentos difíceis. Enquanto descascava as batatas para um almoço atrasado, eu não conseguia parar de pensar na expressão do Roberto. A raiva nos olhos dele não era nova, mas a frieza sim, como se ele tivesse me visto por dentro e decidido que eu não valia mais o respeito. Mas aquela tarde ensolarada era apenas o começo do pesadelo que eu viveria. Por 30 anos, minha rotina tinha sido a minha fortaleza. Eu acordava às 6 da manhã, preparava café na mesma cafeteira que meu marido me deu antes de morrer e revisava as plantas do quintal enquanto o sol mal começava a aquecer os azulejos. Era uma vida organizada, previsível, segura. Depois do funeral do Augusto, quando o Roberto tinha apenas 12 anos, eu aprendi que a estrutura era a única coisa que nos mantinha sãos. Horários para comer, para estudar, para dormir, regras claras e limites firmes. É assim que a gente cria um homem de bem, eu pensava. Minha casa de 2 andares tinha sido o nosso refúgio por 40 anos. O Augusto a comprou quando eu estava grávida do Roberto, com um empréstimo que pagamos durante 20 anos. Cada cômodo tinha uma história, cada canto guardava lembranças. O jardim nos fundos, onde o Roberto aprendeu a andar, a cozinha, onde preparei milhares de refeições em família, a sala, onde celebramos todos os aniversários. Os vizinhos me conheciam como a senhora que sempre tinha tempo para ajudar. Quando a dona Carmen ficou doente, eu levei comida para ela por 2 meses. Quando o filho do Silva precisou de dinheiro para a escola, emprestei R$ 500 sem pedir juros. A generosidade tinha sido a minha forma de honrar a memória do Augusto. O Roberto sempre foi um bom filho, estudioso, respeitoso, carinhoso. Quando ele fez 25 anos e conseguiu o primeiro emprego como contador, eu estava orgulhosa. Meu sacrifício tinha valido a pena. Por anos fomos uma equipe perfeita. Ele cuidava do meu imposto de renda. Eu cozinhava para ele nos domingos. Nós nos visitávamos regularmente. Tudo mudou quando ele conheceu a Camila.
A primeira vez que ele a apresentou, eu estava preparando torta de frango na cozinha. O Roberto chegou com um sorriso que eu não via desde a adolescência, de mãos dadas com uma mulher loira, magra, com unhas perfeitamente feitas e roupas que custavam mais do que o meu salário mensal. Mãe, esta é a Camila, a mulher da minha vida. A Camila me deu um sorriso com dentes brancos e perfeitos, mas os olhos dela me avaliaram de cima a baixo como se eu fosse um obstáculo que precisava ser removido. O aperto de mão dela foi firme, mas frio. Prazer em conhecê-la, dona Silvia. O Roberto fala muito bem da senhora. Durante o jantar, a Camila elogiou a minha comida, perguntou sobre o meu jardim e demonstrou interesse nas fotos da família. Ela parecia genuinamente interessada em nos conhecer. Quando eles foram embora, naquela noite, eu pensei que tinha encontrado uma nora boa. As visitas seguintes foram igualmente agradáveis. A Camila me trazia flores, me ajudava a lavar a louça, me contava histórias divertidas do trabalho dela na boutique de roupas de grife no shopping. O Roberto parecia feliz, e era só isso que me importava. O casamento foi pequeno, mas elegante. Eu paguei metade dos gastos, sem que eles me pedissem. Era meu único filho, minha única oportunidade de ser a mãe do noivo. A Camila escolheu tudo: o vestido, as flores, o cardápio, a música. Eu só assinei os cheques e sorri para as fotos. Durante os primeiros meses de casamento, as visitas de domingo continuaram. O Roberto e a Camila vinham almoçar, me contavam sobre a nova vida de casados e eu gostava de tê-los por perto. A casa se sentia cheia de novo, como quando o Roberto era criança. Os primeiros favores começaram de forma inocente. Silvia, você pode emprestar um dinheirinho? Este mês ficou difícil com os gastos do apartamento. A Camila falou com uma voz doce, quase tímida. São R$200, te devolvemos na sexta. Dei o dinheiro sem pensar, eram R$200. Eu tinha poupança suficiente, e eles estavam começando a vida de casados. Era normal que os jovens tivessem dificuldades financeiras no começo. A sexta-feira chegou, mas o dinheiro não, apenas um novo pedido. Mãe, você pode nos emprestar mais 300? A Camila precisa de roupa para o trabalho e eu só recebo meu bônus no mês que vem. R$300, depois 500, depois. Sempre com a mesma promessa. Te devolvemos logo. Sempre com a mesma desculpa. Este mês ficou difícil. Depois de 6 meses, meus empréstimos somavam quase R$5.000. Quando mencionei o assunto durante um almoço de domingo, o Roberto ficou desconfortável. Mãe, você sabe que vamos te pagar. Não entendo por que você fica fazendo contas tão exatas. Somos uma família. Claro que somos uma família, filho, mas R$5.000 não são... A Camila interveio com o sorriso mais encantador dela. Silvia, você tem razão. Temos sido descuidados com os pagamentos. Que tal te darmos o meu cartão de crédito como garantia? Eu não queria o cartão de crédito dela, eu queria o meu dinheiro de volta, mas aceitei porque não sabia como negociar com a minha própria família. Uma semana depois, a Camila me ligou com a voz desesperada. Silvia, tive uma emergência. Meu cartão está bloqueado e preciso comprar remédios para a minha mãe. Você pode me emprestar o seu, só por hoje? Emprestei o meu cartão. Só por um dia, eu pensei. Só para remédios. Naquela noite, revisei meu extrato online. R$150 na farmácia. Perfeito, eu pensei. Mas também tinha outras despesas. 80 em cosméticos, 200 em roupas, 300 em um restaurante caro. Quando confrontei a Camila no dia seguinte, ela se desculpou com lágrimas nos olhos. Sinto muito, Silvia. É que, enquanto eu estava no shopping, vi umas promoções incríveis e pensei que não teria problema. Te devolvo tudo amanhã. Ela não me devolveu nada amanhã, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte, mas continuou pedindo o meu cartão só para emergências. A emergência do aniversário da irmã dela, a emergência dos sapatos que precisava para um casamento, a emergência do presente de aniversário para o Roberto. Sempre emergências, sempre urgentes, sempre com promessas de devolução imediata. Depois de um ano, eu tinha perdido a conta de quanto dinheiro tinha saído do meu cartão. Minha poupança encolhia mês a mês, mas toda vez que eu tentava falar sobre o assunto, o Roberto me fazia sentir culpada.
Mãe, não entendo por que você é tão mesquinha com a gente. Você tem dinheiro suficiente e nós estamos lutando para progredir. Mesquinha. Aquela palavra ficou gravada na minha mente por semanas. As visitas de domingo se tornaram tensas. Eu cozinhava, eles comiam, mas as conversas giravam sempre em torno de dinheiro. Contas que não podiam pagar, despesas inesperadas, oportunidades que se perdiam por falta de dinheiro. Se a gente tivesse um carro melhor, eu poderia conseguir um emprego melhor, dizia a Camila, enquanto mexia no celular de última geração. Se a gente pudesse se mudar para um bairro mais legal, teríamos uma melhor qualidade de vida, o Roberto acrescentava enquanto se servia da terceira porção do meu cozido. Eu ouvia em silêncio, sabendo que as palavras deles eram pedidos indiretos de mais dinheiro. Uma tarde, enquanto eu revisava meus extratos bancários, percebi algo que me gelou o sangue. Nos últimos 6 meses, eu tinha gastado mais dinheiro do que ganhava com a minha aposentadoria. Minha poupança, de uma vida inteira, estava evaporando para financiar a vida de luxo do Roberto e da Camila. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada até o amanhecer, calculando quanto dinheiro eu tinha perdido, quanto eles me deviam e por quanto tempo mais eu conseguiria sustentar esta situação antes de ficar na miséria. Pela primeira vez em 30 anos, minha rotina matinal não me trouxe paz. O café parecia amargo, as plantas pareciam murchas e o silêncio da minha casa parecia uma condenação. Algo tinha que mudar, mas eu não sabia como enfrentar a minha própria família sem destruir tudo o que tínhamos construído juntos. Os meses seguintes foram uma tortura lenta, de pequenas mentiras e grandes perdas. Cada semana trazia uma nova emergência. Cada emergência exigia o meu cartão e cada uso do meu cartão se transformava em gastos que eu não tinha autorizado. Silvia, preciso do seu cartão para comprar remédio para o Roberto. Ele está com uma infecção e precisa de antibióticos caros, a Camila me dizia com a voz preocupada. 1 hora depois, meu celular recebia notificações de compras de R$ 400 em lojas de roupas. Quando eu a confrontava, ela sempre tinha uma explicação. Esqueci de mencionar que eu também precisava de calcinhas novas. As minhas estão velhas e o Roberto reclama. R$ 400 em calcinhas. Era uma promoção especial. 3 peças pelo preço de uma. Não podia perder a oportunidade. Sempre havia uma justificativa. Sempre havia uma razão pela qual o gasto extra era necessário, inteligente ou inevitável. E eu, que tinha criado um filho honesto, começava a duvidar da minha própria percepção. As visitas de domingo se transformaram em sessões de revisão financeira. A Camila chegava com uma lista mental de gastos futuros que exigiam o meu apoio. A prima do Roberto vai se casar no mês que vem. Precisamos de roupa nova para o casamento. A prima do Roberto? Eu conhecia o meu filho melhor que ninguém. Ele era filho único. É a prima de 2º grau dele. O Roberto confirmou, sem tirar os olhos do prato. É como uma irmã para ele. O silêncio dele tinha se tornado cúmplice. Preciso de R$ 500 para o vestido e os sapatos. A Camila continuou. Não posso chegar mal vestida. A família dela é muito chique. R$ 500 para o casamento de uma prima que eu nem conhecia, para impressionar gente que eu não me importava. Mas quando eu tentava recusar, o Roberto intervinha com a nova estratégia dele. A culpa emocional. Mãe, você não entende o quanto isso é importante para a gente. Estamos construindo uma reputação social. Meu trabalho depende das conexões que eu faço nesses eventos. O trabalho dele de contador em uma empresa de médio porte não dependia de nenhuma conexão social, mas eu já não sabia como argumentar com ele sem parecer uma velha mão de vaca. Uma tarde de quinta-feira, enquanto regava as plantas do quintal, recebi uma ligação do meu banco. Dona Silvia, estamos ligando para confirmar uma compra incomum no seu cartão de crédito. É na loja de eletrônicos. A senhora pode confirmar se autorizou essa transação? R$ 1.200. Eletrônicos. Eu não tinha comprado nenhum eletrônico. Em qual loja foi a compra? Na Eletromundo, no Shopping Vila Rica. A senhora autoriza? Não, não autorizo essa compra. Entendido. Vamos bloquear o seu cartão e enviar um novo em 5 dias úteis. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. R$ 1.200. A Camila estava com o meu cartão desde a terça-feira para comprar remédio para a dor de cabeça.
O telefone tocou 20 minutos depois. Silvia, o que você fez? A voz da Camila soava histérica. Meu cartão está bloqueado e eu estou no meio do supermercado com o carrinho cheio. Não é o seu cartão, Camila. É o meu cartão. E eu o bloqueei porque houve compras não autorizadas. Compras não autorizadas? Todas as compras que eu fiz foram necessárias. Em eletrônicos, são necessários? Silêncio do outro lado da linha. Depois uma risada nervosa. Ah, isso. O Roberto precisava de um computador novo para o trabalho. O dele estragou e ele não podia esperar. Por que vocês não me consultaram antes de fazer uma compra tão grande? Porque a gente sabia que você ia dizer que não. Você sempre encontra desculpas para não nos ajudar quando a gente realmente precisa de algo importante. A acusação me atingiu como um tapa. Eu, que tinha financiado a vida de luxo deles por 2 anos, agora era a vilã por proteger o meu próprio dinheiro. Camila, volte para casa. Vamos conversar quando você chegar. Não posso voltar para casa. Estou com o carrinho cheio de comida e não posso pagar. Venha você e traga dinheiro. Desliguei o telefone. Durante a hora seguinte, meu celular não parou de tocar. Camila, Roberto, Camila de novo. Deixei que todas as chamadas fossem para a secretária eletrônica. Eu precisava pensar. Peguei todos os meus extratos bancários dos últimos 6 meses e os espalhei sobre a mesa de jantar. Os números não mentiam. Em janeiro, eu tinha 30 mil reais na poupança. Em junho, eu tinha 19 mil. 25 mil reais tinham desaparecido em 6 meses. Revisei cada transação, cada despesa, cada compra. Restaurantes caros, roupas de grife, perfumes, sapatos, bolsas, tratamentos de beleza, viagens de fim de semana. Nada do que a Camila tinha comprado com o meu dinheiro era uma necessidade básica. O som da porta da frente se abrindo me tirou dos meus cálculos. O Roberto e a Camila entraram na minha casa sem tocar a campainha, como se fosse propriedade deles. Mãe, o que aconteceu com o cartão? O Roberto parecia mais cansado do que bravo. Eu o bloqueei porque encontrei compras que não autorizei. A Camila se sentou no meu sofá sem ser convidada, com os braços cruzados e uma expressão desafiadora. Silvia, todas essas compras foram discutidas com você. Você não pode ficar bloqueando o cartão toda vez que você se esquece de algo. Não me esqueci de nada, Camila. Um computador é muito dinheiro para eu não ter sido consultada. Eu consultei você. Eu disse que o Roberto precisava de equipamento novo para trabalhar. Não, você não me consultou. Você me disse que precisava de dinheiro para remédios. O Roberto suspirou e se sentou na poltrona à minha frente. Mãe, às vezes as emergências mudam. A gente precisava de remédios, mas quando eu cheguei na loja de eletrônicos, vi que eles tinham promoções incríveis. Não podia perder a oportunidade. Promoções incríveis de R$ 1.200? O computador custa normalmente 2.000. Era uma pechincha. Eu fiquei olhando para ele. Meu filho, que eu tinha criado para ser honesto e responsável, justificando uma compra impulsiva de mais de R$ 1 milhão como se fosse a coisa mais normal do mundo. Roberto, esse computador não era uma emergência. Era um luxo. Não é um luxo. É uma ferramenta de trabalho. Então, pague com o seu dinheiro do trabalho. A Camila levantou do sofá com drama. Eu já sabia que você ia reagir assim. Você sempre encontra uma forma de nos fazer sentir mal por pedirmos ajuda. Não estou fazendo vocês se sentirem mal. Só quero que respeitem o meu dinheiro. Seu dinheiro sempre é seu dinheiro. Somos família, Silvia. O dinheiro da família é para a família inteira. Meu dinheiro é meu, Camila. Eu trabalhei 40 anos para ter. O Roberto levantou e começou a andar pela sala. Mãe, a gente entende o seu lado, mas você também tem que entender o nosso. Nós estamos lutando para crescer profissionalmente, para ter uma vida melhor. O seu apoio é fundamental para a gente. Eu apoiei vocês por 2 anos, Roberto. Gastei mais de 25 mil reais com vocês. 25 mil reais? A Camila soou ofendida. A gente não gastou tanto. Eu apontei para os papéis espalhados na mesa. Os extratos estão aqui. Olhe você mesma. Nenhum dos dois se aproximou da mesa. Ninguém queria ver os números reais. A questão é, continuou o Roberto, que a gente precisa saber que pode contar com você. Bloquear o cartão sem aviso nos coloca em situações humilhantes. Humilhantes?
Sim, mãe, humilhantes. Você sabe como a Camila se sentiu quando o cartão dela foi rejeitado na frente de todo mundo no supermercado. Não é o cartão dela, é o cartão da família. Essas palavras ecoaram na minha mente. O cartão da família, meu dinheiro convertido em propriedade comum, sem o meu consentimento. Acho que preciso de um tempo para pensar. Tempo para pensar? Mãe, se você confia na sua própria família, tempo para decidir se estou cometendo um erro. O Roberto suspirou. Tudo bem, leve o seu tempo, mas enquanto isso, nós também vamos ter o nosso tempo. O que isso significa? Significa que, até você decidir confiar na gente de novo, vamos manter distância. Não queremos continuar nos sentindo como criminosos a cada visita. Eles se viraram para uma porta. Antes de sair, a Camila se virou. Espero que quando você reavaliar tudo isso, perceba que nós somos a única coisa que você tem. Sem família, o dinheiro não serve para nada. A porta se fechou e eu fiquei sozinha, com os papéis espalhados na mesa e o peso de uma decisão que eu não sabia como tomar. Eu era uma mãe paranoica, destruindo a relação com meu filho por causa de dinheiro, ou uma mulher mais velha sendo manipulada pela minha própria família. Eu não sabia qual das duas possibilidades me dava mais medo. Durante uma semana, não tive notícias do Roberto nem da Camila. O silêncio parecia estranho depois de 2 anos de ligações constantes pedindo dinheiro, visitas surpresa e emergências urgentes que exigiam o meu cartão de crédito. Pela primeira vez em muito tempo, meu celular não tocava todos os dias. No começo, o silêncio foi um alívio. Pude regar as minhas plantas sem interrupções, ler meu livro em paz, cozinhar para mim mesma sem me preocupar em preparar porções extras. Mas depois de 5 dias, começou a aparecer um castigo. Era isso que eles queriam? Me isolar até que eu cedesse às exigências deles. No sábado de manhã, enquanto organizava meu armário, encontrei algo que me fez parar. No fundo da última gaveta, embrulhado em um lenço velho, estava o colar de pérolas que o Augusto tinha me dado no nosso 10º aniversário de casamento. Eu não o usava há anos. Peguei-o e o segurei contra a luz. As pérolas continuavam lindas, perfeitas, intactas, depois de tanto tempo. Eu me lembrei da noite em que o Augusto o colocou no meu pescoço pela primeira vez, as mãos dele tremendo um pouco enquanto ele lutava com o fecho. Para a mulher mais forte que eu conheço, ele tinha me dito, para que você nunca se esqueça do seu valor. Meu valor? Quando é que eu tinha começado a duvidar dele? Eu decidi colocar o colar e sair de casa. Eu precisava de ar fresco, precisava ver gente, precisava me lembrar que existia um mundo para além daquela situação com o Roberto e a Camila. Fui à feira, onde eu tinha comprado verduras por 20 anos. Seu Agenor, o dono da barraca de frutas, me cumprimentou com o sorriso enrugado de sempre. Dona Silvia, que bom vê-la. Como a senhora tem passado? Bem, seu Agenor, um pouco preocupada, ultimamente, mas bem. Preocupada com o quê? Com a sua saúde, com a minha família. Ele balançou a cabeça com compreensão. Famílias podem ser complicadas. Eu tenho 5 filhos e cada um me dá uma dor de cabeça diferente. O senhor já sentiu que os seus filhos o viam só como uma fonte de dinheiro? Seu Agenor parou de arrumar as laranjas e olhou para mim. Dona Silvia, a senhora está passando por algo assim? Não sei se estou exagerando ou se realmente está acontecendo. A senhora quer um conselho de alguém que viveu 75 anos? Eu assenti. Quando os seus próprios instintos lhe dizem que algo não está certo, dê ouvidos a eles. Os instintos de uma mãe nunca mentem. As palavras dele ficaram comigo durante todo o caminho de volta para casa. Os instintos de uma mãe nunca mentem. Naquela tarde, enquanto regava as begônias, meu celular tocou. Era o Roberto. Oi, mãe, como você está? Oi, filho. Bem, e você? A gente tem pensado muito. A Camila e eu discutimos toda a situação e chegamos a uma conclusão. Que conclusão? Que talvez você tenha razão em querer mais controle sobre o seu dinheiro, que talvez a gente tenha sido informal demais com o assunto financeiro. Fiquei surpresa. Não esperava aquela resposta. Fico feliz em ouvir isso, Roberto. Então, queremos propor algo diferente. Em vez de usarmos o seu cartão, a gente queria que você nos desse uma quantia fixa todo mês, como uma mesada. Assim, você vai saber exatamente quanto nos dá e a gente vai saber com quanto pode contar. Uma mesada?
Sim, uma quantia que você considere razoável para as nossas despesas. Poderíamos dizer R$ 1.500 mensais. R$ 18.000 por ano para gastos que eles consideravam necessários. Roberto, R$ 1.500 é muito dinheiro. É menos do que a gente tem gastado em média nesses últimos meses. Pensamos que seria uma forma de reduzir os gastos e te dar mais controle. Por que vocês precisam de R$ 1.500 por mês se os dois trabalham? Porque a gente está tentando crescer profissionalmente. Precisamos de roupas adequadas para o trabalho, precisamos manter certos padrões sociais, precisamos investir no nosso futuro e os nossos salários não dão para isso. Mãe, os nossos salários mal cobrem o apartamento e a comida básica, todo o resto exige uma ajuda adicional. Então, talvez vocês devessem reduzir os seus gastos. Houve uma longa pausa. Você quer que a gente viva como pobre? Quero que vocês vivam dentro das possibilidades de vocês. As nossas possibilidades incluem ter uma mãe que pode nos ajudar a crescer. Não entendo por que, de repente, você quer que a gente lute sozinho, quando você tem os recursos para tornar as nossas vidas mais fáceis. Porque não são as minhas vidas, Roberto, são as vidas de vocês. Somos uma família, mãe. A minha vida e a sua vida estão conectadas. O tom dele tinha subido. A conversa estava entrando em um território familiar. Roberto, não vou dar R$ 1.500 por mês a vocês. Quanto então? 1.000? Não sei, preciso pensar. Pensar? Mãe? A gente está há uma semana esperando uma resposta. E eu estou há 2 anos gastando dinheiro sem controle. Preciso de tempo para decidir como proceder. Sabe de uma coisa? Esquece. Esquece a proposta inteira. Roberto? Não, mãe. A gente não vai mais ficar pedindo a sua ajuda. A Camila tinha razão. Existem outras opções. Que outras opções? Opções que não exigem que eu fique mendigando dinheiro para a minha própria mãe. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Naquela noite, não consegui dormir. O que ele queria dizer com outras opções? O que o Roberto estava falando? Na segunda-feira de manhã, eu descobri. Eu estava tomando café da manhã quando a campainha tocou. Era um homem jovem, de terno e com uma pasta. Dona Silvia Campos? Ele perguntou. Sim. Sou o advogado Dr. Lucas Dantas, do escritório de advocacia Gomes e Associados. Seu filho, Roberto Campos, solicitou os nossos serviços para revisar a sua capacidade mental e financeira. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Perdão? Seu filho está preocupado com o seu bem-estar mental. Segundo ele, a senhora tem demonstrado sinais de paranoia, confusão e tomada de decisões erráticas. Ele está considerando iniciar um processo legal para obter a tutela das suas finanças. Tutela? Sim, senhora. Um processo onde um juiz determina se a senhora é capaz de cuidar dos seus próprios assuntos financeiros ou se precisa de outra pessoa para fazê-lo. Alguém como o meu filho. Exatamente. Sentei na poltrona porque minhas pernas não me sustentavam mais. O que eu preciso fazer para me defender? Primeiro, recomendo que a senhora contrate um advogado. Segundo, que faça exames médicos para demonstrar a sua capacidade mental. Terceiro, que junte provas de que a senhora cuida das suas finanças de forma responsável. Quanto tempo eu tenho? Se eles decidirem formalmente processar, a senhora vai receber uma intimação oficial com 30 dias para responder. O homem foi embora, me deixando sozinha com a percepção de que meu próprio filho estava considerando tirar o controle do meu dinheiro legalmente. Meu próprio filho. Naquela tarde, liguei para minha vizinha, a dona Alba Diniz. Eu a conheci há 15 anos, mas nunca tínhamos sido muito íntimas. No entanto, eu precisava falar com alguém, e ela sempre pareceu uma mulher sensata. Dona Alba, a senhora pode vir na minha casa? Preciso de um conselho. Claro, Silvia, vou imediatamente. Quando ela chegou, eu contei tudo. Os empréstimos que se tornaram permanentes, o cartão de crédito que eles nunca devolviam, as compras não autorizadas, a ameaça de tutela legal, tudo. A dona Alba me ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, sem me julgar. Sabe o que eu acho, Silvia? O quê? Eu acho que o seu filho e a esposa dele estão manipulando a senhora de forma sistemática. E agora que a senhora está se defendendo, eles estão escalando para táticas mais agressivas. A senhora acha que estou sendo manipulada?
Tenho certeza. E tenho certeza de que a senhora não é a primeira mulher mais velha a passar por isso. O que a senhora deveria fazer? Lutar com todas as ferramentas legais que a senhora tem. Não deixar que eles tirem nem o seu dinheiro, nem a sua dignidade. E se eu perder o meu filho no processo? A dona Alba pegou nas minhas mãos. Sílvia, a senhora já perdeu o seu filho. O Roberto que a senhora criou, que a respeitava, que era grato pelos seus sacrifícios, esse Roberto não existe mais. O que a senhora tem agora é um estranho que quer o seu dinheiro e está disposto a declará-la incapaz para obtê-lo. As palavras dela foram como um soco no peito, mas também como uma libertação. Ela tinha razão. Meu filho já tinha ido embora. A senhora conhece algum advogado? Conheço o melhor advogado da cidade para esses casos. Ele se chama Dr. Vicente Fontes. É especialista em defesa de idosos contra abusos financeiros familiares. Vicente Fontes. O nome ficou gravado na minha mente. A senhora pode me dar o número dele? Vou dar algo melhor. Eu a acompanho até o escritório dele amanhã. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Não porque os meus problemas tivessem desaparecido, mas porque eu finalmente tinha decidido lutar. Meu filho tinha escolhido o dinheiro em vez de mim. Agora eu ia escolher a minha dignidade em vez dele. Na terça-feira de manhã, a dona Alba me acompanhou até o escritório de advocacia no centro da cidade. O Dr. Vicente Fontes era um homem de uns 60 anos, de cabelos grisalhos, com olhos inteligentes e uma forma calma de falar que me fez sentir confiança imediatamente. Dona Sílvia, me conte exatamente o que tem acontecido. Ele me disse, enquanto fazia anotações em uma caderneta amarela. Eu contei tudo desde o início. Os empréstimos que nunca foram pagos, o cartão de crédito que nunca me devolviam, as cópias não autorizadas, os saques de madrugada e, finalmente, a ameaça de tutela legal. A senhora tem a documentação de todas essas transações? Tenho todos os extratos bancários e o relatório detalhado que solicitei na semana passada. Excelente. A senhora alguma vez assinou um documento dando autorização permanente ao seu filho ou à nora para usarem o seu cartão? Nunca. A senhora alguma vez os autorizou a fazer cópias do seu cartão? Jamais. O Dr. Vicente parou de escrever e olhou diretamente para mim. Dona Sílvia, o que a senhora está me descrevendo é abuso financeiro familiar. É um crime e também temos opções civis para recuperar o seu dinheiro. O quão comum é isso? Mais comum do que as pessoas pensam. As vítimas mais frequentes são mulheres mais velhas, com poupanças, que confiam em familiares, que gradualmente se apropriam dos seus recursos. Como vamos proceder? Primeiro, vamos protegê-la do processo de tutela. Segundo, vamos documentar completamente o abuso financeiro. Terceiro, vamos recuperar o seu dinheiro. E quarto, vamos nos assegurar de que isso não aconteça novamente. Me senti aliviada pela primeira vez em meses. Finalmente, eu tinha alguém do meu lado que entendia a situação. Quanto vai custar tudo isso? Meus honorários são R$3.000, mas considero que é um investimento para recuperar R$25.000. Assinei o contrato naquele mesmo dia. Durante a semana seguinte, o Dr. Vicente e a equipe dele trabalharam meticulosamente. Eles solicitaram as imagens das câmeras de segurança das lojas onde o meu cartão tinha sido usado. Rastrearam os endereços de IP das compras online e documentaram cada transação não autorizada. O que eles descobriram foi pior do que eu tinha imaginado. Dona Sílvia não apenas usaram o seu cartão sem autorização, como também criaram contas de crédito falsas usando a sua informação pessoal. Contas de crédito falsas? 3 cartões de crédito adicionais, todos no seu nome, mas enviados para o endereço do seu filho. Os extratos mostram que eles acumularam quase R$15.000 em dívida adicional. R$15.000 em dívida que eu não sabia que existia. Meu coração acelerou. Como isso é possível? Eles tinham acesso a toda a sua informação pessoal, CPF, data de nascimento, informações bancárias. Com esses dados, é relativamente fácil solicitar crédito online. Isso significa que eu devo esse dinheiro? Não necessariamente. Vamos contestar todas essas contas como fraude de identidade, mas precisamos agir rápido. Naquela tarde, o Dr. Vicente me acompanhou para registrar queixas de fraude nas 3 agências de crédito. Também registramos uma denúncia criminal por apropriação de identidade e abuso financeiro.
O que vai acontecer agora? Seu filho vai receber uma notificação de que a senhora está contestando as dívidas e que registrou uma queixa criminal. Eles provavelmente vão entrar em contato para tentar chegar a um acordo. Um acordo? Eles vão tentar convencê-la a retirar as acusações em troca de promessas de pagamento. Não aceite nada sem me consultar antes. Ele tinha razão. Na sexta-feira à noite, meu celular tocou. Era o Roberto. Mãe, o que você fez? A voz dele soava diferente, assustada, desesperada. Eu protegi minhas finanças, filho. A gente recebeu uma intimação do tribunal. Estão nos acusando de fraude. Porque vocês cometeram fraude. A gente não cometeu fraude. Somos a sua família. Tudo o que a gente fez foi com o seu conhecimento. Não, Roberto, não foi com o meu conhecimento. Mãe, você tem que retirar essas acusações. Elas vão arruinar as nossas vidas. Vocês já arruinaram a minha. Por favor, a gente devolve todo o dinheiro. Só retire as acusações. Com que dinheiro vocês vão me devolver 25 mil reais? A gente vai conseguir o dinheiro. Vai pedir um empréstimo, vender coisas, o que for necessário. E os 15 mil em cartões de crédito que abriram no meu nome? Houve silêncio do outro lado da linha. Como você sabe sobre esses cartões? Porque eu contratei um advogado, Roberto. Porque eu investiguei o que vocês realmente fizeram. Mãe, esses cartões foram para emergências reais. A Camila precisava de tratamentos médicos caros. Tratamentos médicos em lojas de roupas e restaurantes caros? Nem todas as compras foram futilidades. Todas as compras foram fraude. O Roberto começou a chorar. Era a primeira vez que eu o ouvia chorar desde que ele era criança. Mãe, por favor, somos a sua família. Você não pode nos destruir por causa de dinheiro. Vocês já me destruíram por causa de dinheiro. Uma última chance, por favor. Não, Roberto. Então é guerra. A voz dele mudou completamente. As lágrimas se transformaram em frieza. Guerra. Se você não retirar as acusações, vamos prosseguir com o processo de tutela. Vamos provar que você está perdendo a capacidade mental. Vamos conseguir testemunhas que digam que você tem se comportado de forma errática. Que testemunhas? Vizinhos, comerciantes, pessoas que notaram o seu comportamento paranoico. Meu comportamento não é paranoico, é defensivo. Isso um juiz vai decidir. Ele desligou o telefone. No dia seguinte, a verdadeira guerra começou. Primeiro vieram as ligações. Roberto, Camila, números desconhecidos, todos deixando mensagens na minha secretária eletrônica. Alguns suplicando, outros ameaçando, todos tentando me convencer a retirar as acusações. Depois, as visitas. O Roberto aparecia em horários diferentes, tocando a campainha insistentemente, gritando da rua que só queria conversar. A Camila enviava as amigas para tocarem na minha porta com desculpas inventadas. Uma tarde, enquanto eu regava as plantas do quintal, ouvi vozes na rua. 3 mulheres que eu não conhecia estavam paradas na frente da minha casa, falando alto. Aquela é a casa da senhora que está acusando o próprio filho de roubo. Que vergonha! Filhos às vezes têm problemas financeiros e precisam de ajuda. Nessa idade é normal que fiquem desconfiadas. A minha avó também ficou assim antes de... Ela não terminou a frase, mas a mensagem era clara. Eles estavam espalhando rumores sobre o meu estado mental. Liguei para o Dr. Vicente. Eles estão fazendo exatamente o que eu esperava, ele me disse. Estão tentando criar uma narrativa de que a senhora é mentalmente incapaz. É uma tática comum nesses casos. O que devemos fazer? Documentar tudo. Grave as conversas. Tire fotos das visitas indesejadas. Mantenha um registro de todo o assédio. Vamos usar isso contra eles. Naquela noite, alguém arranhou o meu carro. 2 palavras com tinta vermelha. Avarenta louca. A mensagem era clara. Enquanto eu lutasse legalmente, eles lutariam psicologicamente. Liguei para Dona Alba para contar o que estava acontecendo. Silvia, você não pode ficar sozinha nessa casa. Venha ficar comigo até que isso se resolva. Não vou deixar que eles me tirem da minha própria casa. Então eu vou ficar com a senhora. Naquela noite, a Dona Alba dormiu no meu sofá. A presença dela me acalmou, mas também me entristeceu. Aos 70 anos, eu precisava de proteção contra a minha própria família. Às 3 da madrugada, meu telefone tocou. Eu atendi, pensando que poderia ser uma emergência. Espero que esteja feliz.
disse a voz da Camila, distorcida, como se ela estivesse falando com um lenço na boca. Espero que esteja feliz destruindo uma família por causa de dinheiro sujo. Dinheiro sujo? O dinheiro que o seu marido ganhou com negócios ilegais? Você acha que a gente não sabe de onde realmente veio a sua poupança? O que você está dizendo? Pergunte às pessoas do bairro que tipo de homem era o seu marido. Pergunte a elas o que pensavam dos negócios noturnos dele. Ela desligou antes que eu pudesse responder. O Augusto tinha sido contador. Tinha trabalhado no mesmo escritório por 20 anos. Ele não tinha tido negócios noturnos, nem dinheiro sujo. Mas agora eu entendi até onde eles estavam dispostos a ir para destruir a minha reputação. Eles estavam atacando a memória do meu marido, que já estava morto. Dona Alba, eu sussurrei no escuro. Acho que isso vai piorar antes de melhorar. Eu sei, ela me respondeu do sofá, mas nós vamos resistir juntas. Pela primeira vez em meses, eu não me senti completamente sozinha. Eu tinha a Dona Alba, tinha o Dr. Vicente e tinha a verdade do meu lado. Mas eu não sabia se isso seria suficiente contra o desespero de pessoas que tinham perdido o acesso ao meu dinheiro e estavam dispostas a tudo para recuperá-lo. A audiência judicial foi agendada para uma terça-feira em março. Durante as 2 semanas anteriores, o Dr. Vicente e a sua equipe trabalharam incansavelmente, preparando a minha defesa. Havia documentos, depoimentos, evidências forenses das compras fraudulentas. E algo que me surpreendeu: outras vítimas. Dona Silvia, o seu caso abriu uma investigação mais ampla. O Dr. Vicente me explicou no escritório dele. Nós encontramos 3 casos similares nos últimos 2 anos. Famílias que usam as mesmas táticas. Abuso financeiro gradual, seguido de processos de tutela quando a vítima se defende. A sua coragem em denunciar está ajudando outras pessoas. No dia da audiência, cheguei ao tribunal acompanhada pelo Dr. Vicente e pela Dona Alba. Na sala de espera estavam o Roberto e a Camila com o advogado deles, um homem jovem, de terno caro, que não parava de revisar documentos. Quando nossos olhares se cruzaram, o Roberto desviou o olhar imediatamente. A Camila me olhou com uma frieza que me fez tremer. O juiz, um homem de uns 50 anos com uma expressão séria, revisou todos os documentos antes de começar. A audiência durou 3 horas. O Dr. Vicente apresentou meticulosamente toda a evidência. Os R$ 25.000 em compras não autorizadas, os 3 cartões de crédito abertos de forma fraudulenta, os saques em altas horas da noite, as cópias não autorizadas do meu cartão. Cada transação estava documentada com data, hora, local e valor. O advogado do Roberto tentou argumentar que tudo tinha sido autorizado verbalmente, que eu tinha dado permissão para eles usarem a minha informação financeira, que a minha ação era resultado de uma confusão mental relacionada à idade. Eles apresentaram como prova depoimentos de 2 pessoas que supostamente tinham notado mudanças no meu comportamento, mas o Dr. Vicente tinha preparado uma surpresa devastadora. Ele tinha conseguido as gravações das câmeras de segurança de várias lojas onde o meu cartão tinha sido usado. Nas imagens, a Camila era claramente vista usando o meu cartão enquanto eu, supostamente, estava na minha casa. Ele também tinha os registros telefônicos que provavam que, durante algumas dessas compras, eu tinha estado falando no meu telefone fixo, o que tornava impossível que eu estivesse presente nas lojas. A evidência mais contundente foi o depoimento do meu médico de família, o Dr. Otávio Silveira, que tinha sido o meu médico por 15 anos. Ele declarou que os meus exames médicos e neurológicos dos últimos 2 anos mostravam uma capacidade mental completamente normal para a minha idade, sem sinais de declínio cognitivo, demência ou qualquer condição que pudesse afetar a minha capacidade de tomar decisões financeiras. Quando o juiz me pediu para testemunhar, levantei com as pernas tremendo, mas com a voz firme. Eu expliquei como tudo tinha começado com pequenos empréstimos que nunca foram pagos, como eles gradualmente tinham tomado o controle do meu cartão de crédito, como tinham feito cópias sem a minha autorização e como, quando eu finalmente tentei proteger as minhas finanças, eles me ameaçaram com a perda do controle legal do meu dinheiro. Dona Silvia, o juiz me perguntou: a senhora em algum momento autorizou especificamente o seu filho ou a nora a abrirem contas de crédito no seu nome,
Jamais, meritíssimo. Nunca autorizei nenhuma conta de crédito adicional. A senhora sabia que essas contas existiam antes de contratar o seu advogado. Não tinha conhecimento da existência delas. Eu descobri a dívida de R$ 15.000 quando o Dr. Fontes investigou a minha situação financeira. Quando o Roberto testemunhou, a história dele mudou várias vezes. Primeiro, ele disse que eu tinha autorizado tudo verbalmente. Depois, admitiu que algumas compras tinham sido decisões impulsivas. Finalmente, ele reconheceu que as contas de crédito adicionais tinham sido abertas sem o meu conhecimento direto, mas insistiu que tinham sido para gastos familiares legítimos. O juiz o interrompeu. Sr. Campos, independentemente das suas intenções, abrir contas de crédito usando a informação pessoal de outra pessoa sem a autorização explícita dela constitui fraude de identidade, um crime federal. A decisão do juiz foi clara e definitiva. Ele não só rejeitou completamente o pedido de tutela, como também ordenou que o Roberto e a Camila devolvessem imediatamente os R$ 25.000 documentados, mais juros e custos legais. Além disso, ele ordenou o cancelamento imediato das 3 contas fraudulentas e a eliminação dessa dívida do meu histórico de crédito. Como se isso não fosse suficiente, ele emitiu uma ordem de restrição que os proibia de me contatarem diretamente por 1 ano, e qualquer comunicação futura deveria ser feita através dos advogados. O comportamento documentado neste caso, declarou o juiz, representa um padrão sistemático de abuso financeiro familiar. As evidências demonstram claramente que a senhora Silvia Campos é completamente competente mentalmente e que as ações dela para proteger as suas finanças foram apropriadas e necessárias. O pedido de tutela não só carece de mérito, como parece ter sido apresentado como uma tática de intimidação para manter o acesso não autorizado aos recursos financeiros da autora. Quando saímos do tribunal, o Dr. Vicente me explicou que o processo de recuperação do dinheiro poderia levar alguns meses, mas que a ordem judicial os obrigava legalmente a iniciar os pagamentos imediatamente. Se eles não cumprissem, enfrentariam acusações adicionais por desobediência ao tribunal. Naquela noite, na tranquilidade da minha casa, sentei na minha poltrona preferida com uma xícara de chá e olhei pela janela para o meu jardim. As begônias vermelhas floresciam lindas, os gerânios brancos cresciam fortes. Tudo o que eu tinha cuidado com amor continuava prosperando. Pela primeira vez em 2 anos, o meu dinheiro estava seguro. A minha casa estava protegida. O meu futuro estava nas minhas próprias mãos de novo. Mas junto com o alívio, veio uma tristeza profunda. Eu tinha vencido a batalha legal, tinha recuperado o meu dinheiro, tinha protegido a minha dignidade, mas tinha perdido o meu filho, o Roberto que eu tinha criado, o menino que eu tinha amamentado naquela mesma poltrona, o jovem que eu tinha apoiado por anos. Esse Roberto tinha desaparecido para sempre, substituído por um estranho que tinha estado disposto a me declarar mentalmente incapaz para ter acesso ao meu dinheiro. A justiça tinha triunfado, mas o meu coração de mãe continuava partido. 6 meses depois da audiência, a minha vida tinha encontrado uma nova normalidade. Os pagamentos ordenados pelo juiz chegavam pontualmente todos os meses e a minha conta bancária se recuperava gradualmente. Mais importante ainda, eu tinha recuperado a minha paz de espírito. O Dr. Vicente supervisionava religiosamente se o Roberto e a Camila estavam cumprindo com a ordem judicial. Durante esses meses de trabalho legal, as nossas conversas tinham evoluído para além dos assuntos jurídicos. Eu descobri que o Dr. Vicente era viúvo há 5 anos, que ele tinha 3 filhos adultos que moravam em outras cidades e que ele compartilhava o meu amor pela jardinagem. Como a senhora consegue fazer as suas buganvílias crescerem tão bonitas? Ele me perguntou uma tarde, enquanto revisávamos os últimos documentos de pagamento no meu quintal. Paciência e cuidado constante, eu respondi. Como tudo o que vale a pena na vida. As visitas dele se tornaram mais frequentes e menos profissionais. Ele chegava com desculpas sobre documentos para revisar, mas ficava para tomar café e conversar sobre livros, política, lembranças dos nossos casamentos, planos para o futuro. Uma tarde de domingo, o Dr. Vicente chegou sem nenhum documento legal, apenas com um sorriso tímido e um buquê de rosas amarelas do próprio jardim. Silvia,
tenho pensado que já não tenho mais desculpas profissionais para visitá-la. O nosso caso legal está praticamente encerrado, e isso significa que não vamos mais nos ver. Isso significa que eu gostaria de continuar vindo, mas por razões completamente pessoais. Eu corei como uma adolescente. Aos 70 anos, eu estava recebendo flores de um homem que me fazia sentir jovem de novo. Eu adoraria que o senhor continuasse me visitando, Dr. Vicente. Essa foi a primeira de muitas tardes que passamos juntos. O Dr. Vicente me levou para conhecer restaurantes que eu nunca tinha visitado, museus que eu sempre quis ver, mas nunca tive coragem de ir sozinha, concertos de música clássica que enchiam a minha alma de uma forma que eu tinha esquecido. Mas mais do que os passeios, eu gostava das nossas conversas no meu quintal. O Dr. Vicente me ouvia como o Augusto costumava me ouvir, com atenção genuína, sem julgar, encontrando sabedoria nas minhas palavras. Ele me fazia sentir valorizada, não pelo meu dinheiro, mas por quem eu era como pessoa. Uma tarde de outubro, enquanto compartilhávamos chá e biscoitos caseiros, o Dr. Vicente pegou na minha mão. Silvia, esses meses com você têm sido os mais felizes que eu tive desde que perdi a minha esposa. Você me devolveu a esperança de que a vida pode continuar sendo linda na nossa idade. E o Senhor me devolveu a confiança de que existem pessoas boas que não querem se aproveitar de mim. Acha muito louco que um advogado de 62 anos esteja pensando em se apaixonar pela sua cliente de 70? Acho maravilhoso que uma mulher de 70 anos esteja sentindo borboletas no estômago como se fosse uma menina. Nós nos casamos em uma cerimônia pequena e íntima 6 meses depois. Apenas nós, a dona Alba como minha madrinha, o irmão do Dr. Vicente como padrinho e o juiz que nos casou. Foi perfeito na sua simplicidade. O Dr. Vicente se mudou para a minha casa, trazendo os livros de direito dele, as plantas e uma alegria tranquila que preencheu cada cômodo. Juntos, nós redesenhamos o escritório do Augusto como a nossa biblioteca compartilhada. Juntos, plantamos novas flores no jardim. Juntos, construímos rotinas que nos davam felicidade. Nas tardes, enquanto eu cozinhava, o Dr. Vicente trabalhava em casos pro bono, ajudando outros idosos vítimas de abuso familiar. Isso tinha se tornado a especialidade dele depois do meu caso, e ele encontrava uma satisfação profunda em proteger pessoas vulneráveis. Cada caso que eu venço é uma vitória para a dignidade humana, ele me dizia. O Roberto tentou me contactar uma vez, 6 meses depois do meu casamento com o Dr. Vicente. Ele me ligou numa tarde. A voz dele soava cansada, derrotada. Mãe, sei que estou proibido de ligar para a senhora, mas eu precisava te dizer uma coisa. Roberto, você sabe que não pode falar comigo diretamente. Eu só queria te pedir perdão. A Camila e eu, nós estamos nos divorciando. Ela foi embora com outro homem, levando tudo o que a gente conseguiu recuperar depois do julgamento. Eu fiquei sem dinheiro, sem esposa e sem mãe por seguir os planos dela. Senti uma pontada de dor maternal, mas eu já não era a mesma mulher que tinha sido manipulada por 2 anos. Roberto, sinto muito que você esteja passando por isso, mas as decisões têm consequências. A senhora poderia me perdoar um dia? Eu já te perdoei, filho. Mas perdoar não significa esquecer e definitivamente não significa voltar a como as coisas eram antes. Talvez a gente possa ter algum tipo de relação no futuro, talvez quando você tiver provado que realmente mudou, e não apenas que precisa de dinheiro de novo. Essa foi a última vez que falamos. Eu ouvi por terceiros que o Roberto tinha se mudado para outra cidade, que tinha conseguido um emprego modesto, que estava tentando reconstruir a vida do zero. Uma parte de mim, a mãe que eu sempre serei, espera que um dia ele encontre uma forma de ser o homem que eu achei que tinha criado, mas eu já não fico mais sentada esperando. Já não coloco mais a minha vida em pausa pela possibilidade de que outra pessoa mude. Agora, eu tenho uma vida plena com o Dr. Vicente. Nós viajamos, lemos juntos, cuidamos do nosso jardim, recebemos visitas dos filhos dele quando eles vêm para a cidade. Nós construímos uma relação baseada em respeito mútuo, carinho genuíno e a alegria simples de compartilhar os últimos anos das nossas vidas com alguém que nos valoriza. Aos 72 anos, eu aprendi que nunca é tarde demais para defender a sua dignidade. Nunca é tarde demais para dizer não. Nunca é tarde demais para recomeçar.
Eu perdi muito dinheiro e perdi o meu único filho no processo, mas ganhei algo mais valioso: a minha liberdade, o meu respeito próprio e a oportunidade de um amor verdadeiro na fase mais inesperada da minha vida. Todas as manhãs, eu acordo na minha própria casa, com o meu dinheiro seguro na minha própria conta, com um homem que me ama por quem eu sou, e não pelo que eu tenho. É uma vitória mais doce do que eu jamais imaginei ser possível. A vida me ensinou que, às vezes, para ganhar tudo, você tem que estar disposto a perder tudo primeiro. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.